Olá! Vamos falar um pouquinho sobre as teclas de atalho no Word. Teclas de atalho, você vai perceber que o seu aplicativo vai ficar muito mais prático e você vai ficar muito mais produtivo quando começar a associar algumas teclas de atalho ao seu dia a dia. Vamos lá, mas antes de começar eu vou colocar um pouco de texto aqui para que possamos trabalhar. A forma como eu faço a colocação desse texto eu vou ensinar para vocês já já. Esse é um curso diferente, eu não vou ficar passando textos para que você fique redigitando. Eu vou ensinar um comando que preenche com textos alternados do help do Word, informações aí no nosso documento. Primeira tecla de atalho. Toda vez que você quer navegar pelo seu documento, você pode utilizar diversas formas diferenciadas de fazer isso. Vamos primeiro falar sobre as teclas de atalho de salto de página. Note que nós temos aqui no nosso documento esta linha que está alternando, que está piscando, ela é chamada de cursor. Eu vou aumentar o zoom aqui bastante, você já sabe como fazer isso também. O cursor é esse que fica piscando na sua tela. Nós temos o cursor do mouse, que é esse que vai se movimentando na tela conforme você mexe o mouse, e este aqui, que é fixo, que fica piscando no local onde a informação vai ser inserida quando você digitar. Se eu digitar aqui o meu primeiro nome e pressionar a tecla Enter, eu vou inserir o meu nome na posição em que o cursor estava e o texto vai sendo inserido sempre à esquerda do cursor, observe. Não adianta você pegar o mouse, colocar o mouse, por exemplo, simplesmente aqui em cima de uma palavra e digitar, porque o texto não sai onde o mouse está. O texto sai onde o cursor está piscando. Quando você então está com o cursor no seu documento, você pode rapidamente navegar por esse documento. Deixa eu entrar aqui em exibição, vamos pedir para que ele acertar a largura da página. Você pode navegar por esse documento utilizando as teclas de salto. Primeira tecla de atalho, Ctrl, End. Quando você pressiona a tecla Ctrl, End, as duas juntas, o seu cursor vai ser levado para a última linha, para a última posição do seu documento. Se você notou, nós estamos agora na página 6 e o cursor está piscando aqui no final. Ctrl End sempre vai empurrar o seu cursor para o final. Da mesma forma, quando você pressionar Ctrl Home, vai fazer com que o seu cursor venha para o início do documento. Ctrl Home para o início, Ctrl End para o final. Essas são as duas teclas de atalho que você vai utilizar com bastante frequência. Se você quiser pular para uma página específica, você pode pressionar a tecla F5. Quando pressionar o F5, a janela Ir para vai ser exibida e você pode escolher, por padrão, em que página que você quer. Se eu digitar aqui o número 4 e pressionar o botão Ir para, nós vamos para a página 4 do documento de forma bem rápida. Esse salto de página, então, ele serve para ser feito com a caixa de diálogo. Se eu fechar essa caixa de diálogo e estamos na página 4, pressionando a tecla Ctrl Home, vamos para o início do nosso documento. Mas, e se eu quiser ir diretamente para a primeira linha da segunda página? Segurando a tecla Ctrl apertada, note que nada acontece quando você fica com a tecla Ctrl sozinha apertada. Mas, se você pressionar apenas uma vez a tecla Page Down, você vai para o início da segunda página. Note na barra de status que nós estamos na página 2 de 6. Se eu pressionar a tecla Ctrl Page Down de novo, vamos para o início da página 3. Ctrl Page Down, página 4 e assim sucessivamente. Ao contrário, Ctrl Page Up faz com que a página anterior seja selecionada. Eu vou para a primeira linha da página de cima. Ctrl Page Up e Ctrl Page Up até chegar à primeira página. Fácil, não é? Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. Caso você queira pular uma página apenas, uma página que eu digo é esta área que você está vendo aqui no seu documento e que está em edição, podemos utilizar a tecla Page Up sozinha. Se você observar, nós estamos na linha 1 e aqui nós estamos aproximadamente na margem 7 do último parágrafo. Quando você pressiona a tecla Page Down uma vez, perceba que o 7, 7 centímetros de margem, ele fica aqui no comecinho e nós estamos vendo uma página ou uma tela de informação por vez. Page Down permite, então, você rolar uma página de informação por vez. Page Up faz com que você suba uma página, você volte uma página para trás. Há duas teclas que podem ser utilizadas sozinhas também. Deixem-me apagar aqui essa tela. Estamos com o cursor no início da linha. Se eu quiser vir para o final da linha, eu posso clicar simplesmente na tecla End. A tecla End vai empurrar o meu cursor para o final da linha em que ele está.
E a tecla Home, sozinha, sem apertar nada, ela direciona o meu cursor para o início da linha em que ele está selecionado. Quando você então quer navegar, você pode utilizar a tecla End ou a tecla Home, ou se você pegar o mouse, clicar uma vez na palavra que você quer selecionar. Você pode clicar no meio da palavra, você pode clicar antes dela ou depois dela. Há algumas teclas de atalho também que facilitam essa seleção, mas vamos ver agora ou mais algumas que você vai entender o que eu quero passar. Se eu quiser pular uma palavra inteira, ao invés de clicar com o mouse depois da palavra, você pode utilizar as teclas de atalho Ctrl, setinha para a direita. Ctrl, seta para a direita, pula uma palavra inteira. Note o meu cursor. Toda vez que eu pressiono Ctrl, seta para a direita, ele pula uma palavra. Se você pressionar só a setinha para a direita, ele pula uma letra. Ctrl, setinha para a direita, pula a palavra. Ctrl, setinha para a esquerda, faz com que a palavra seja pulada para a esquerda e a direita para a direita. Se você pressionar Ctrl, setinha para baixo, vai perceber que o seu cursor vai dar um salto. Esse salto é de um parágrafo inteiro. Para o Word, parágrafo é onde começa o seu texto até aquele local do seu documento em que você pressiona a tecla Enter. Se você quisesse, por exemplo, colocar um parágrafo aqui, basta pressionar a tecla Enter, que um parágrafo vai ser inserido. Ctrl, setinha para baixo, pula um parágrafo para baixo. Eu estava com o cursor aqui na segunda linha e no segundo parágrafo vim para o terceiro. Ctrl, setinha para cima, faz com que o parágrafo anterior seja selecionado. Eu posso, então, pular rapidamente. Se eu segurar a tecla Ctrl e a setinha para baixo apertada, você vai ver que o salto de página ele é muito rápido. Facilita bastante a movimentação aí pelo seu documento. Se você selecionar, então, agora com a setinha, se você pressionar simplesmente uma setinha para baixo, vai perceber que eu desço uma linha de cada vez. Se eu subir com a setinha, eu vou subir uma linha de cada vez. A tecla Ctrl, então, quando associada a alguma outra tecla, ela vai potencializar essa tecla. Outro detalhe, se eu quiser apagar essa palavra fornece, eu teria que clicar antes dela e pressionar a tecla Delete algumas vezes, certo? Pois bem, se você quiser apagar uma palavra inteira de uma vez, segure a tecla Ctrl e aperte a tecla Delete. Ctrl Delete vai apagar a palavra que está à direita do cursor inteira. Observe a palavra maneira. Ctrl Delete apagou ela inteira. Da mesma forma, se você tivesse clicado aqui no final da palavra poderosa e quisesse apagá-la, você poderia utilizar a tecla Backspace, que é aquela tecla que está em cima do Enter, né? Um pouquinho acima do Enter aí do seu teclado. Se você quiser apagar a palavra à esquerda inteira, veja só, vou clicar aqui no final de argumento, Ctrl Backspace apaga a palavra inteira para a esquerda. Ctrl Delete apaga para a direita e Ctrl Backspace apaga para a esquerda. Resumidamente, a tecla Ctrl, então, ela potencializa uma ação. Potencializa uma ação. Experimente algumas combinações de tecla. Você vai ver que vamos utilizar muito a tecla Ctrl, mas em outras teclas de atalho do nosso Word. Há aproximadamente mais de 200 teclas de atalho diferentes para o aplicativo. É claro que eu não vou explicar para você todas elas, pois algumas realmente eu nunca utilizei nem as conheço. Eu conheço aproximadamente umas 60 ou 70 teclas de atalho que me ajudam bastante aí no meu dia a dia de trabalho. Além da tecla Ctrl, nós temos também a tecla Shift, que pode ser utilizada como uma tecla de atalho, mas ela tem outro objetivo. A tecla Shift ela é utilizada para selecionar texto no nosso documento. Um exemplo, se eu estou com o cursor aqui, no início do meu parágrafo, se mantivermos a tecla Shift pressionada e eu andar com a setinha para a direita, eu vou selecionar o texto à direita. Se eu segurar o Shift e descer com a setinha, você vai ver que ele vai selecionando uma linha de cada vez. Isso é muito prático para que você possa fazer seleções rápidas para seleção ou para formatação. Se você clicar em uma palavra aqui no meio do documento, segurar a tecla Shift e pressionar a setinha para a esquerda, vai selecionar a palavra para trás. E essa seleção é um item muito importante que você tem que guardar, pois tudo aquilo que nós vamos formatar no Word ou futuramente no Excel, você deve aplicar uma seleção. Não adianta aplicar aqui o comando negrito se a minha palavra não está selecionada.
Observe, eu estou com o cursor antes de online. Se eu clicar na palavra negrito, nada acontece. Mas se eu selecionar a palavra online e clicar novamente em negrito, você vai ver que o negrito vai ser aplicado. Eu preciso aprender a fazer então essas seleções. Mas olhem que interessante agora, é potente essa tecla Shift quando associamos com outra tecla de atalho. Se segurarmos aqui, se colocarmos o cursor antes do parágrafo, segurarmos o Shift e pressionarmos Page Down, todo um salto de página vai ser selecionado. Se você mantiver a tecla Shift apertada e continuar apertando o Page Down, você vai selecionar o texto do seu documento de forma bem rápida. Shift Page Up seleciona para cima e Shift Page Down seleciona para baixo. Se você estiver com o cursor então e quiser selecionar o primeiro parágrafo inteiro, podemos usar as teclas Ctrl e Shift na sequência, segurando a tecla Ctrl, a tecla Shift e apertando uma vez a setinha para baixo. Todo o meu parágrafo foi selecionado de uma única vez. Se nós mantivermos a tecla Ctrl e a tecla Shift apertada e apertar mais uma vez a setinha para baixo, você vai ver que um parágrafo de cada vez é selecionado. Setinha para cima desmarca, setinha para baixo marca. Se você quiser selecionar desta posição que está aqui o meu cursor até o final do documento, você pode pressionar Ctrl, Shift, End, para que todo o texto do seu documento a partir de onde está o cursor seja selecionado. Isso seria o equivalente, veja só, se eu quisesse selecionar a partir do segundo parágrafo para frente, eu clico no segundo parágrafo e pressiono Ctrl, Shift, End. Todo o meu texto de todas as páginas vai ser selecionado, com exceção, lá em cima da minha primeira página, do primeiro parágrafo que eu não havia selecionado. Se você estiver no final do seu documento e quiser selecionar até o início, pressione Ctrl, Shift, Home. Facinho. Se você pressionar o Ctrl, Shift, Page Down, ele não vai selecionar a página inteira, tá? Então, essa é uma limitação. Se você quiser selecionar todo o seu documento, pode pressionar Ctrl T, T de tudo. Ctrl T seleciona todo o seu documento e ele é muito útil quando você precisar aplicar uma formatação em todo o seu texto. Como, por exemplo, eu quero colocar um tamanho diferente de fonte. Todo o meu documento selecionado vai ter esse tamanho de fonte agora. Perceba que de 6 eu passei para 14 páginas apenas aumentando a fonte. Além da tecla Ctrl e da tecla Shift, você pode utilizar outras teclas também de navegação. Se você segurar a tecla Shift e andar para a direita ou para a esquerda, ou para baixo ou para cima, você vai fazer as seleções de texto. Lembre-se então que você pode utilizar tanto o Ctrl quanto o Shift para essas operações. Um atalho interessante que você também pode utilizar é apenas pressionar uma vez a tecla Alt. Todos esses botões da nossa faixa de opções do nosso ribbon possuem um atalho. Quando eu pressiono a tecla Alt uma vez e solto, você vai ver que vai aparecer números e letras para cada um dos botões aqui da minha na minha faixa de opções. Ele aparece um número para cada item aqui da barra de acesso rápido e aparece uma letra para cada guia. Se eu quisesse, por exemplo, acessar aqui o layout de página, basta pressionar a letra P que está aparecendo aqui. Aperto a letra P e, na sequência, as teclas de atalho dos botões que estão aqui nessa faixa de opções são exibidos. Se eu quisesse escolher, então, o menu Margens, eu pressionaria a letra M. Ele abriria a margem. Selecionando agora com a setinha para baixo, eu posso navegar pelo menu. E pressionando a tecla Enter, eu posso executar a configuração daquela tecla de menu. De novo, Alt. Se eu quiser voltar aqui para layout de página, é P. Se eu quiser margens, é M. E se eu quiser voltar para normal, eu subo com a setinha de opções, pressiono Enter sobre normal e o meu texto vai ser ajustado. Se numa edição de emergência você perder o seu mouse ou o seu mouse parar de funcionar, você vai conseguir fazer essa edição de forma bem simplificada, utilizando as teclas de atalho lá da barra da faixa de opções, a tecla Alt. Você também pode fazer a seleção utilizando o teclado, utilizando o mouse. Com o teclado eu já ensinei você. Agora eu vou ensinar vocês a utilizar o mouse. Quando colocamos o cursor antes de uma palavra, se você segurar o botão esquerdo apertado e arrastar o mouse para a direita, vai selecionar a direita. Se você clicar sobre uma palavra e arrastar para baixo, vai selecionar linhas. No seu documento do Word, se você perceber, nós temos aqui a margem esquerda. E esta região aqui da margem esquerda, ela é muito útil para a seleção de textos. Se você clicar antes do parágrafo, vai ver que o mouse muda para a setinha apontando para a direita. Um clique
sobre a setinha, você vai selecionar a linha inteira. Se você segurar o botão esquerdo do mouse apertado e arrastar para baixo, você vai ver que ele vai selecionando várias linhas simultaneamente. Vamos lá. Você também pode clicar aqui no seu texto e tirar a seleção. Um clique, tirei a seleção. Cuidado que quando você estiver com uma palavra selecionada ou uma frase selecionada, o cursor muda também quando você está com o mouse sobre ele. Agora a setinha aponta para a esquerda. Já deve ter acontecido com você muitas vezes de você clicar nesse texto, arrastar e o texto selecionado ele troca de posição, justamente porque nós estamos arrastando uma parte de seleção. Essa seleção vira um objeto, então eu posso arrastar essa seleção para onde eu quiser. Quando você clica uma vez sobre a palavra, você posiciona o cursor naquela palavra. Quando você clica duas vezes sobre ela, você seleciona então a palavra inteira. E se você clicar 3 vezes com o botão esquerdo do mouse, você vai selecionar o quê? O parágrafo inteiro. Se você quiser selecionar então o parágrafo inteiro, deixa eu reduzir de novo aqui o tamanho da fonte, ó, Ctrl T. Vou reduzir o tamanho da fonte para 10. Vou descer um pouquinho. Se eu quiser selecionar esse parágrafo inteiro, eu posso clicar 3 vezes com o mouse sobre ele. 3 vezes na sequência. E aí a seleção vai acontecer só para aquele parágrafo. Você também pode clicar aqui do lado direito, na região esquerda, manter o botão esquerdo apertado e selecionar. Se você quiser selecionar uma linha inteira, clique uma vez antes dela. Se você quiser selecionar o parágrafo inteiro, clique 2 vezes. Se você quiser selecionar o texto do seu documento inteiro, então pressione 3 vezes o botão do mouse nesta região à esquerda. Perceba que são itens que normalmente não aparecem, você não sabe ou não utiliza, pois muitas vezes você está acostumado a utilizar o padrão do Word. As teclas de atalho, então, são essenciais para que você tenha uma ótima produtividade. E mais um item que quase ninguém explica mais. Se você precisar, por exemplo, formatar uma região quadrada aqui no seu texto, digamos que você está fazendo uma edição e quer que apenas o miolo do seu texto tenha a formatação negrito. Você não consegue selecionar o texto sem selecionar a linha inteira. Se você quiser selecionar uma região específica do seu documento de forma um retângulo, formar um retângulo, um quadrado, mantenha a tecla Alt pressionada antes de clicar o mouse. Clicando sobre o mouse, note que você vai conseguir criar uma região de seleção diferenciada. E se eu aplicar o negrito, apenas essa região selecionada vai ter o negrito. Se eu quisesse aplicar então uma formatação aqui, uma cor, eu conseguiria aplicar essa formatação especificamente a esse texto. De novo, segure a tecla Alt pressionada antes de pressionar o botão esquerdo, desenhe a região que você quer selecionar na sua tela e aplique a formatação. Quando você tem essa área de seleção, normalmente vai aparecer, vamos fazer mais uma seleção, essa tecla de atalho, esse menu com algumas teclas de atalho. Eu não gosto disso. Essa barrinha permite a formatação rápida do controle e possui os mesmos recursos que nós vemos aqui na parte de cima. Eu não gosto, mas se você gostar, pode utilizar os comandos porque é a mesma coisa. Para tirar uma seleção, uma vez que você fez a seleção e quer tirá-la, clique fora da seleção uma vez com o botão esquerdo e essa seleção então será eliminada. Lembre-se, as teclas de atalho tornam o seu trabalho muito mais produtivo. Espero que tenha gostado das dicas. Na próxima aula veremos então mais recursos do Word.